Pai, nós te agradecemos por mais uma vez, segundo a tua boa vontade e providência, Senhor graciosa, nos reunir nesse local de culto para nos aproximarmos de Ti, Senhor, com o nosso coração contrito, a certeza de que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, e pela tua insondável misericórdia tem nos ajudado a nos conhecer também, Senhor. E nós então temos percebido o quanto somos maus, o quanto há de malignidade e perversidade ainda nos nossos corações. Por isso nós te pedimos socorro, Senhor. A semelhança do que o teu toque, Senhor Jesus, fez com tantos leprosos, seja feito conosco e o Senhor possa nos purificar de dentro para fora, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo de santidade, de limpeza espiritual, onde aprendemos que aquele que foi limpo, limpe-se mais ainda. Ó Deus, livra-nos de todo resquício de religiosidade morta e nos ajuda a experimentar uma espiritualidade viva e vivificante, a presença bendita do Santo Espírito habitando no nosso ser. Ó Senhor Jesus, enche-nos com o teu Santo Espírito, para que possamos viver a vida, Senhor, que o Senhor propôs para nós pelo sangue. Ajuda-nos a manter o nosso coração limpo da maldade. Ajuda-nos a perdoar, Senhor, a amar, a suportar, Senhor, por amor ao teu nome. Não simplesmente para evitar problemas, mas porque nós reconhecemos o teu amor para conosco, Senhor Jesus, e é esse amor que nós devemos sentir e demonstrar pelo nosso semelhante, independente de ser amado ou não por Ele. Nós te pedimos, Senhor, uma graça abundante sobre a nossa congregação, que o Senhor não nos deixe sucumbir diante dos constantes ataques, que o Senhor não nos deixe, Senhor, paralisar diante das inúmeras provações, mas que a promessa que o Senhor nos fez se cumpra, e aqueles que esperam em Ti, o Senhor há de renovar as suas forças, dará asas como de águia. Que assim seja conosco, Senhor. Que essa manhã de domingo, para muitos um domingo qualquer, para nós um domingo extraordinário, pois estamos na Tua santa e bendita presença, sem nenhum mérito,
em nós mesmos, mas confiantes apenas e unicamente no teu mérito, Senhor Jesus, que conquistastes para nós. Ajuda-nos a sermos teus discípulos, Senhor, seguindo os teus passos, raciocinando as circunstâncias, segundo a tua mente, Cristo, que nos ensinaste na tua palavra, que venhamos a discernir todas as coisas, tendo a tua palavra, Senhor, como o nosso guia. Não nos deixa entregue aos nossos próprios raciocínios e nem à sabedoria humana, que cada vez tem se mostrado loucura diante de ti, Senhor. Eu oro, meu Deus, por essa comunidade do Alto das Pombas, aonde o Senhor nos plantou e temos visto com os nossos próprios olhos e sentido com os nossos corações a maldade, Senhor, se alastrando. Por isso nos ajuda, Senhor, a sermos luz neste local. Ajuda-nos a viver de tal forma que sejamos teus instrumentos, Senhor, na colheita bendita dos eleitos. Pois nós acreditamos que existem eleitos teus neste local, pois não foi aleatoriamente, Senhor, que nos colocaste aqui, mas pelo teu bendito propósito. Ajuda-nos a cumprir, Senhor, o nosso papel nesse local. Ó Deus, nós oramos pelo evangelismo, pela propagação da tua santa palavra. Ajuda-nos a ter a sabedoria e o discernimento para que nós possamos ir onde quer que o Senhor queira e não segundo a nossa vontade. Ó Deus, eu oro para um despertar na vida de cada um de nós, onde, ao abrir os nossos olhos, o Senhor Jesus tem a primazia completa na nossa vida. Ó Senhor Jesus, que o Senhor seja de fato o nosso Senhor, não apenas de lábios, mas demonstrado nas nossas ações, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa amada irmã Osana. Não nos deixe esquecer dela, Senhor. Oramos pela nossa irmã Maria, Dona Maria, Senhor. Que o Senhor nos conceda sabedoria para que possamos agir para com a nossa amada irmã, Senhor, de maneira que haja edificação, salvação e santificação para a alma dela e a nossa. Ó Deus, socorre o teu povo. Nós estamos aqui, Senhor, na qualidade de fracos que somos. Estamos aqui, Senhor, cansados. O cansaço cada vez maior, pois tentamos inutilmente
combater a luta espiritual com a nossa própria força e fracassamos e nos cansamos. Por isso que hoje, Senhor, possamos seguir a Tua sabedoria e sermos fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, para que daí então possamos travar a batalha espiritual a qual fomos chamados a lutar. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a enxergar a eternidade, Senhor, que está logo diante de nós. Não nos deixa seguir a loucura do mundo, que tem vivido como se nunca fosse morrer. E na hora de morrer, morre como se nunca tivesse vivido. Mas que todos nós possamos viver uma vida de tal forma que, ao sermos chamados por Ti para o céu, possamos nos alegrar e não nos entristecer. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor nos conceda uma fé real, uma fé que seja demonstrada por meio das nossas ações, uma fé que nos ajude a enxergar o invisível, a fazer segundo o Teu conselho aquilo que para o homem é impossível. Ajuda-nos a trilhar, Senhor, o nosso caminho, seguindo o Teu caminho, o único caminho de salvação, que todos aqueles que vieram antes de nós e já estão na Tua companhia bendita, trilharam. Ajuda-nos a andar por esse mesmo caminho, Senhor, para que ao término da nossa jornada possamos ouvir as maravilhosas palavras vindas da Tua boca, Senhor Jesus. Vinde, benditos de meu Pai. Ó Senhor, como desejamos que naquele grande momento possamos olhar para Ti e ver não uma face de reprovação, mas uma face amável, nos convidando para estar ao Teu lado por toda a eternidade, de eternidade em eternidade. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a perceber como a vida que vivemos aqui na terra é tão curta, mas mesmo sendo tão curta, o Senhor tem nos concedido tantos e tantos momentos para testificarmos a nossa fé. E muitas vezes não nos apercebemos, ou pior, nos apercebemos e retrocedemos por pura covardia. Que isso não mais aconteça, Senhor. Que tenhamos a ousadia do Espírito para promulgar as Tuas verdades por meio de palavras e ações, testificando dia após dia que somos salvos, que sabemos em quem temos crido e não temos receio de professar a fé que nos salvou, independente das consequências.
terrenas que isso nos traga temporariamente. Ajuda-nos a ter esse espírito de coragem que o Senhor concede aos seus eleitos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, dando continuidade à nossa exposição. Hoje a gente vai falar a respeito desses dois homens que representam dois grupos de pessoas distintas, Herodes e João Batista. E o título da nossa mensagem de hoje resume um pouco o que nós iremos tratar nessa manhã. O alto custo de se pregar a verdade num mundo de mentiras. Nós vivemos em um mundo de mentiras. E o quanto antes a gente enxergar isso, mais proveito terá para a nossa alma. O mundo tenta nos enganar, e quando nós falamos do mundo, nós falamos do sistema que está por trás de tudo aquilo que vemos ao nosso redor, que tenta nos convencer de todas as formas de que aquilo que o Senhor Jesus nos orientou não é bom, não é perfeito e não é agradável. E tenta mais ainda nos convencer de que as frivolidades, os prazeres transitórios são a razão da nossa existência. E muitos têm vivido assim. A hipocrisia é a filosofia dominante do mundo. Nós vemos isso de maneira muito simples ao ver a atitude da grande maioria das pessoas diante do cenário pandêmico. Essa pandemia que tem alcançado o mundo inteiro e alcançou também o nosso país, fez com que todo aquele que de fato leva a Bíblia a sério pudesse visualizar tantas verdades que estavam escritas na Bíblia. E nós vamos ver, por exemplo, como o homem é hipócrita. Aquilo que Jesus falou aos seus discípulos vale tanto para nós hoje como se fosse algo que foi dito hoje. Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento dos herodianos. Tantas pessoas que há pouco tempo diziam que as igrejas deveriam estar fechadas, que nós deveríamos estar escondidos em nossas casas. Essas mesmas pessoas agora estão na rua e nas mídias e na imprensa lutando para que na nossa cidade, imagine, tenha carnaval. Que loucura! Carnaval, uma festividade onde pessoas do mundo inteiro se deslocam para a nossa cidade, nosso estado, trazendo aquilo que os próprios cientistas falam, cepas diferentes do vírus, com a possibilidade de se criar um vírus, uma cepa ao nome, ainda mais poderoso. Mas ninguém fala disso, ninguém pensa nisso, porque as pessoas querem o carnaval. E é assustador quando a gente percebe que os evangélicos, eles têm aceitado o discurso mentiroso do mundo
como verdade, sem nem se dar o trabalho de raciocinar biblicamente aquilo que nós estamos vivendo. Por que eu estou dizendo essas coisas? Primeiro, porque elas são importantes, precisam ser ditas, e segundo, porque tem tudo a ver com o texto que a gente está falando aqui. Quando a gente olha para a figura de Herodes, quem é Herodes? Herodes é um mentiroso. É um homem que se achava rei e que não era rei. Era um homem que vivia em luxúria. Era um homem que vivia aproveitando de todos os prazeres terrenos. E, pasme, era também um homem religioso. Não é assustador a gente ver isso? Porque quando você pega os evangelhos, você ouve algo, ou você lê algo, ou você lê, e você meio que você não entende. Não sei se aconteceu assim com vocês, mas aconteceu comigo. Quando a gente lê o evangelho, principalmente no evangelho de Marcos, nos é dito que Herodes, esse Herodes tão imoral e tão perverso, ele gostava de ouvir a pregação de João Batista. Imagine, a pregação de João, um homem que falava de arrependimento, de santificação, um homem que falava que o machado já estava posto à raiz da árvore, que o Messias estava próximo, e quando ele chegasse, ele iria trazer juízo, um homem que falava essas coisas tão duras, e Herodes gostava de ouvir. É o perigo, irmãos, da gente viver a vida dessa forma. Gostando de ouvir determinadas coisas, porque sabemos que são verdades, mas não levamos essas coisas tão a sério, a ponto de termos as nossas vidas transformadas. Então, uma das coisas mais hipócritas que eu vejo nos dias atuais é a quantidade de mensagens, de fotos, né, aqueles que as pessoas fazem, colocam no Instagram, né, aqueles feeds, dizendo, olha, Jesus está voltando. Aí você vai ver a vida dessas pessoas que falam isso, mas elas não vivem como se Jesus estivesse voltando. Então, a gente fica estarrecido com a realidade de onde os evangélicos chegaram. Olha, irmãos, é importante que a gente entenda que a gente está no fundo do poço. A gente está vivendo uma era evangélica onde se encontrar uma igreja bíblica já é um milagre. Frequentar uma igreja bíblica é um milagre. Viver uma igreja bíblica é um milagre maior ainda. Essa é a era que a gente está vivendo. A gente está acostumado a ser religioso, que isso faz parte da natureza recaída do homem. Mas nós não estamos desejosos de sermos pessoas espirituais. Isso é extremamente perigoso. O texto que a gente vai meditar hoje, nós vamos ler aqui Lucas, mas eu vou convidar vocês a abrirem em Marcos, porque Marcos é mais detalhista ao tratar desse mesmo assunto. Ele diz o seguinte, ora, o tetrarca Herodes, e é importante que a gente entenda que o que está sendo dito aqui pelos evangelistas é uma espécie de parênteses. Como assim? Não sei se vocês notaram, mas até o versículo 6, Jesus havia enviado os seus discípulos a pregar o Evangelho. Então, o evangelista, ao organizar o Evangelho, no caso aqui Lucas, ele meio que abre um parêntese para explicar qual era a atmosfera que esses discípulos enviados iriam encontrar. Então ele nos diz, ora, o tetrarca Herodes, por que tetrarca? A gente vai ver que Marcos chama ele de rei, mas ele não é rei, ele gostava de ser chamado de rei. Ele era um tetrarca. O seu pai, que também tinha o nome Herodes, ele dominava de fato o território.
autorizado pelo Império Romano, mas quando ele morreu, esse território foi dividido e dado a 4 filhos. E Herodes aqui, esse Herodes, ele fica com uma 4ª parte, daí o nome tetrarca. Soube de tudo o que se passava e ficou perplexo. Então, aqui Lucas está nos mostrando esse cenário que os discípulos estavam encontrando, onde as autoridades, aqui uma autoridade civil, ele era um representante, ele era um governador local, ele estava perplexo com o que estava acontecendo. Por que essa perplexidade de Herodes? Porque Herodes achou que matando João Batista, os seus problemas haviam acabado. Porque João Batista foi uma voz que apareceu depois de 400 anos de silêncio. Então, na mente de João, na mente de Herodes, uma mente perversa, ele diz: eu mato João e tem mais aí 400 anos de silêncio também. Mas logo ao matar João, ele percebe que há uma voz ainda mais forte do que a de João. Há alguém ainda mais poderoso do que João, porque João não fazia nenhum sinal, a não ser pregar o Evangelho, que, diga-se de passagem, é um grande sinal. Mas Jesus, além de pregar, ele ainda operava milagres. E isso trouxe perplexidade, porque ele agora se assusta: o que eu tenho que fazer para viver uma vida em paz no meu pecado? Porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros: Elias apareceu. E outros: ressurgiu um dos antigos profetas. A ideia, um dos antigos profetas, talvez Jeremias, Isaías, um desses antigos profetas voltou. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Olha que coisa. Eu mandei decapitar João. Quem foi que mandou decapitar João? Aquele que gostava de ouvi-lo. Quais são as pessoas que mais causam dano à igreja hoje? Aqueles que se dizem crentes. São esses que mais trazem problemas para a igreja e difamação ao nome de Cristo. Cristo já havia nos alertado e dito: é necessário que haja escândalos. Quando Cristo fala desses escândalos, ele está falando de escândalo do mundo. O mundo vive em piedade. Ele está falando: é necessário que haja escândalos no meio do povo de Deus. Mas ai daquele por meio desses escândalos vem. Eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas, e se esforçava por vê-lo? Olha que coisa assustadora. Ele se esforçava para ver Jesus, embora ele não tivesse visto. Ele vai se encontrar com Jesus, já com Jesus preso, pois Pôncio Pilatos não queria o sangue de Jesus nas suas mãos. Então ele envia, sabendo que Jesus era da Galileia, ele envia Jesus até Herodes. Herodes depois devolve. Mas olha que coisa interessante. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Jesus falou com Pilatos. Pouco, mas falou. Pilatos fala com Jesus: olhe, fala comigo, eu tenho poder para te libertar. Jesus olha e diz: olha, nenhum poder lhe seria dado se não fosse por meu Pai que está no céu. Jesus diz a Pilatos que ele veio dar testemunho da verdade. Mas quando Jesus estava diante de Herodes, ele não deu uma palavra. E Herodes fustigou Jesus: fala alguma coisa, faz alguma coisa, eu quero ver, eu quero ouvir. Por quê, irmãos? Porque não se dá pérolas aos pobres, e nem as coisas santas aos cães. Pôncio Pilatos não tinha ouvido falar ainda das verdades bíblicas, mas Herodes já.
já estava notificada. Então é importante que a gente se alerte, pois a Bíblia traz de maneira muito clara, inerrante, de que aquele que tem, se lhe dará, mas aquele que não tem, até aquilo que ele pensa que tem, lhe será tirado. Então convido os irmãos agora a abrirem em Marcos capítulo 6, para que nós possamos aprender alguns princípios bíblicos nessa narrativa que nos traz a execução perversa de nosso irmão João Batista por parte de um governante ímpio. Mateus 6, versículo 14. Marcos, 6, versículo 14. E isso aqui, irmãos, começando a falar, eu quero que você entenda, ao ler esse texto, ao meditar comigo nesse texto, o alto custo de se falar a verdade, inclusive dentro da igreja. Quando Jesus pregou a verdade em Nazaré, que era a sua cidade natal, o que aconteceu com ele? Ele pregou uma vez só lá. Ele foi expulso. Ele não só foi expulso da sinagoga, mas tentaram matá-lo, tentando lançar ele de cima do monte, que ficava a cidade. Então, quando a gente fala a verdade para as pessoas se sentem incomodadas. As pessoas, muitas vezes, elas vão odiar, como a gente já viu aqui na sexta-feira, em Mateus 22, o mensageiro, por levar a mensagem. Pois a maioria das pessoas preferiria viver num estado de ignorância, que lhes permitisse usufruir de uma felicidade mentirosa e transitória. Como, por exemplo, ontem, não sei se os irmãos tiveram a oportunidade, teve a final de um jogo aí, que para muitos era importante, né? Consigo ver importância em jogo de futebol, mas... E a nossa cidade, que não tem nada a ver com esses times que estavam jogando, mas a cidade estava empolvorosa. Os bares lotados, as pessoas trajando o uniforme dos respectivos times. E a gente fica vendo assim, meu Deus do céu, será que o mundo virou estúpido? Mas é isso, irmãos. Porque na nossa geração há uma influência cada vez maior para o consumo de bebida alcoólica. Porque quando a pessoa bebe, a pessoa fica estúpida. A pessoa fica um débil mental. Eu falo isso porque eu moro no primeiro andar, embaixo da minha janela. Tem uma área de lazer no meu prédio, onde as pessoas usam para consumir bebida alcoólica. E é deplorável o que essas pessoas falam. E aí depois essas mesmas pessoas, quando elas estão sóbrias, elas nem se lembram das atrocidades que falaram no estado de embriaguez. E você fica perplexo. Como o homem pode viver debaixo dessa mentira? Literalmente com uma dupla personalidade. E as pessoas ainda nos criticam porque somos sóbrios. Imagine, uma pessoa que enche a cara no final de semana e que só porque trabalha ou tem um emprego que dá algum tipo de dinheiro, ela acha que pode dar algum sermão para você. Vem cá, meu filho, você está falando o que comigo? Porque você ganha um pouco a mais de dinheiro que você gasta no final de semana, se transformando literalmente em um debilóide. Você acha que pode falar alguma coisa comigo? Mas é esse tipo de gente que nos influencia. Imagina.
Tem gente que ouve conselho desse pessoal, porque eles são tidos como sábios, imagina. Sábios. Eu estou falando isso porque essa era a forma de Herodes viver. Herodes vivia desse jeito. E Herodes, irmãos, era um paradigma de sucesso. Era uma família que nem do povo judeu era, mas que quando o Império Romano invadiu ali aquela região e dominou, eles rapidamente fizeram tratados de acordo e conseguiram inúmeros favores de Roma para administrar, né, governar aquela região local, e ficaram muito ricos com isso. E as pessoas hoje do mundo vivem debaixo dessa mesma filosofia herodiana. E a gente nem para pensar. Por que que a Bíblia nos alerta tanto sobre a maldição de desejar ter dinheiro? O apóstolo Paulo diz literalmente que aqueles que querem nem conseguem, a grande maioria nem consegue ficar rico. Isso aí fica bem claro. Mas tem gente que está em falsas igrejas da prosperidade e eles estão lá dando dinheiro, às vezes ganham salário mínimo da metade de oferta para a igreja. Mas eles não fazem isso porque eles têm fé em Deus e querem expansão do Evangelho. Eles fazem isso como alguém que pega um dinheiro e aplica na Loteria Federal. Um jogo de apostas. Não, eu vou dar aqui porque o pastor me disse que Jesus vai me dar muito mais lá na frente. E teve um monte de gente que apareceu ali no púlpito e deu testemunho de que já foi pobre, aí deu dinheiro para a igreja e aí ficou rico. Enquanto que numa igreja bíblica, a coisa mais difícil é alguém ofertar generosamente e dizimar. Numa igreja bíblica. Por quê? Não se age também numa igreja bíblica. Não é o fato de eu estar pregando o verdadeiro evangelho para vocês que faz de vocês crentes, não. O que vai fazer de vocês verdadeiros crentes é a maneira como vocês ouvem e, mais ainda, a maneira como vocês praticam aquilo que foi ouvido. Do rei Herodes. E Jesus agora havia enviado os seus 12 para pregar mais ainda. Ou seja, a mensagem de Jesus estava se disseminando rapidamente no território de Israel. E isso chegou ao ouvido do rei Herodes. Perceba que aqui Marcos já chama ele de rei, enquanto que Lucas traz mais o título fidedigno, que é o de tetrarca. Porque o nome de Jesus já se tornava notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos. Por que se falava tanto disso, irmãos? Olhe, é assustador o que uma consciência culpada faz com a pessoa. Não é por acaso que tanta gente se suicida. Não é por acaso que a gente falou de quantas pessoas são ébrios habituais. Porque uma pessoa chega num bar e enche a cara ou usa droga, muitas vezes é a dor de uma consciência culpada. Eu fiz o que eu não devia fazer. Colher as consequências dessa minha atitude maluca. Então, esse pessoal aqui, ele sabia que João era um profeta de Deus, mas mesmo assim assassinou ele. E pela história, então eles tinham a consciência pesada. O que tinha a consciência mais pesada de todos, sem dúvida, era Herodes, que tinha dado a ordem. Será que alguns de nós não estamos assim, irmãos? Com a nossa consciência pesada? E nós, se somos cristãos, temos... deve ter algum sinal ruim, né? Porque, por causa da chuva, né? Mas o sinal está aqui. Então, é perigoso você viver com a consciência pesada.
Se você tem feito algo que desagradou a Deus, e isso tem machucado a sua consciência, confesse e deixe. Deus te dá a oportunidade hoje, aqui e agora, de você fazer isso. Você não precisa carregar esse peso, essa maldição. João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso nele operam forças miraculosas. A ideia é, João Batista ressuscitou e agora ele está com mais poder do que ele estava antes. Quando a pessoa não entende, a pessoa fala um monte de bobagem. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que do ponto de vista do mundo eram pessoas respeitadas e tidas como muito inteligentes. Mas quando a gente ia falar qualquer assunto bíblico, era cada pedrada que você fala assim, não é possível. E olha que a pessoa dizia que já tinha lido a Bíblia algumas vezes. Mas falava cada pedrada, cada heresia, cada discrepância. Por quê? Porque conhecimento bíblico não é algo natural ao homem. É algo que é dado por Deus àqueles que Ele escolhe, ao seu povo em especial. Então essas pessoas aqui mais eruditas que pudessem ser, estavam falando uma grande bobagem, até porque a Bíblia sempre deixou de maneira muito clara que não há reencarnação. O que há é ressurreição. E são verdades opostas, que fique bem claro. Se você acredita em reencarnação, você não pode acreditar em ressurreição. Se você acredita em ressurreição, você não pode acreditar em reencarnação. Por isso que a grande maioria dos católicos, eles são pessoas extremamente perdidas. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de perceber que grande parte dos católicos modernos, eles são inclinados ao espiritismo. Vocês sabiam disso? Mas a Bíblia do católico é igual a nossa, com exceção de alguns livros acrescentados no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento é igual, inclusive Hebreus, que diz: cabe ao homem morrer uma única vez e segue-se o juízo. Eles têm a mesma Bíblia que a gente, mas eles acreditam em reencarnação. Católicos ferrenhos. Para você ver como essas pessoas estão perdidas. Não sabem o que creem. Herodes era assim. Outros diziam: é Elias. É Elias, porque interpretavam equivocadamente a profecia do livro de Malaquias, que fala que Elias viria, preparando o caminho do Messias. Mas não era Elias que viria, mas alguém que viria no chamado de Elias. Qual era o chamado de Elias? O chamado ao arrependimento. Se a gente pudesse resumir a mensagem de Elias, a gente falaria o que o próprio Elias falou no Monte Carmelo: até quando vocês vão cochear entre dois caminhos? Então Elias, ele chama o povo a se posicionar, a sair dessa zona confortável de neutralidade, a sair de cima do muro. Posição essa que a maioria dos evangélicos está hoje. Eu sei que aqui se prega a Bíblia, mas tem uma igreja que prega tudo errado, mas também é igreja. Não, não é. Não é igreja. Igreja, uma das características de uma igreja é que a verdade é pregada. Versículo 15. Outros ainda diziam: é profeta como um dos profetas. Não, ele é um profeta. E olha que coisa assustadora, irmãos. Até aqui a gente fica assustado, porque quem está dizendo isso aqui são os inimigos de Jesus. Olha, até os inimigos de Jesus diziam que Jesus era um profeta. Mas na sua cidade ele foi visto como um falso profeta e queriam matá-lo por causa disso. A sua própria família não acreditava nele. João 7,6. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele.
E como a gente já viu no Evangelho de Marcos, capítulo 3, se eu não me engano, seus familiares achavam que ele estava fora de si. Imagine. Dificilmente um profeta terá honra na sua própria casa, entre os seus. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. A mesma frase que a gente leu em Lucas. Eu mandei decapitar. E diferentemente de Lucas, Marcos aqui, ele vai trazer uma narrativa detalhada de como foi essa execução. Porque o mesmo Herodes, versículo 17, por causa de Herodias, olha o perigo da influência de uma mulher na vida do homem. A mulher foi chamada na Bíblia para ser auxiliadora do seu marido. Mas hoje em dia, grande parte das mulheres evangélicas são simpatizantes do movimento feminista e vivem dando péssimos conselhos aos seus maridos. Péssimos conselhos. Na Bíblia a gente tem um exemplo da mulher de Ló. Qual foi o conselho da mulher de Ló? Quando Ló estava no ápice do seu sofrimento, Jó, a mulher de Ló também, acho que rima. Mas a mulher de Jó, qual foi o conselho dela? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Como é que a mulher dá um conselho desse para um crente, rapaz? Sabendo que ele era crente. Ela via como seu marido vivia. Jó vivia de tal forma que é o próprio Deus que dá testemunho, um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, que fazia o bem. Aí vem a mulher dele e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. É o teu, meu não. Porque meu Deus não faz isso não. Meu Deus só faz coisa boa. Você pegou essa enfermidade, morreu os nossos filhos todos, perdeu todo o dinheiro. Não, esse Deus não quer para mim não. Amaldiçoa esse teu Deus e morre infeliz. Infelizmente, muitas mulheres tomam esses conselhos para os seus respectivos cônjuges. A mulher de Ló foi exortada, junto com suas duas filhas e o seu marido, a não olhar para trás, quando estavam sendo salvos pela mão misericordiosa de Deus da destruição das impensidades de Sodoma e Gomorra. Mas ela desobedeceu a ordem do Senhor e se tornou uma estátua de sal. Olha a loucura, irmãos. E a mais perversa de todas na Bíblia, qual é? Jezabel, a mulher do rei Acabe. O que aquela mulher fazia é comparado com a ação dos demônios. No livro do Apocalipse, chama-se de o espírito de Jezabel. Ó, será que tem alguma irmã que está com esse espírito aqui? A gente vai orar. Porque Jezabel, ela queria ter essa primazia. Imagine, Acabe era um fantoche na mão dela. A semelhança de Herodias aqui e Herodes. Por isso que nós homens, e vocês mulheres também, nós não devemos nos vincular um ao outro por meio da paixão, mas por meio do amor sincero. Paixão é um sentimento que nos embriaga, deixa a gente debilóide. Amor não. Amor é um sentimento que nos faz desejar ao nosso próximo aquilo que desejamos para nós. Paixão não, a paixão deixa a gente retardado. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente vê pessoas na igreja, eu já tive a oportunidade de ver pessoas na igreja namorando, e assim assustador o que essas pessoas faziam. E aqui a gente vê o perigo disso. Porque no versículo 17, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias. E olha que coisa, quem foi que foi buscar Herodias? Herodes. Ele está colhendo o que ele plantou. Herodes já era casado. Existe um livro que conta a narrativa do povo judeu, que é um livro escrito por um historiador do primeiro século, chamado Flávio Josefo.
E ele detalha o nome de alguns personagens bíblicos, porque de fato eles são personagens reais, pessoas reais. E a narrativa aqui do Evangelho é uma narrativa histórica também. Então, Herodes ele já tinha uma esposa, mas ele se apaixonou por sua sobrinha. Herodias, ela era sobrinha de Herodes e ela era casada com o irmão de Herodes, Filipe. Só que o que foi que aconteceu? Eu disse para vocês que o pai de Herodes, que também era Herodes, era um homem era um administrador muito sagaz, mas era um muito perverso. Ele teve várias esposas, matou várias esposas por achar que elas estavam traindo ele ou tentando de alguma forma destroná-lo do poder. Matou filhos, ele teve muitos filhos. Então, quando foi dividir o reino, não tinha espaço para todos os filhos dele, embora todos ficassem ricos. Então, Filipe, um dos filhos de Herodes, do Herodes o primeiro aqui, ele não recebeu um território para governar como Herodes. Mas ele foi morar em Roma. Rico, mas foi morar em Roma. Então Herodias, que era sua esposa, Herodes vai visitar lá, e Herodes se apaixona por Herodias, e Herodias larga o seu marido. Olha que coisa assustadora. Imagine um irmão tomando a esposa do outro. Você imaginou isso, irmão? Então ele foi visitar, que visitem, e saiu de lá com a esposa do irmão, Herodias, que queria esse título, né, de primeira dama. Então os dois se mereciam. Mas cuidado, irmãos, cuidado com os seus desejos. Se eles forem carnais, eles vão te matar. Amém. O cristão, ele necessita ter desejos espirituais. Buscar as coisas que são do alto. Amém. E é mais assustador ainda porque a gente vê esse cenário na igreja se repetindo. Pastores que estão no seu segundo, terceiro, quarto, quinto casamento e ainda avocam para si títulos de homem de Deus. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, olha que coisa, ela era mulher do seu irmão Filipe, mas Herodes foi lá, tomou e se casou com ela. Ela exigiu que Herodes se separasse da sua primeira mulher, e Herodes assim o fez, e se casou com ela. Então, ela mandou, por causa dela, Herodes prendeu João no cárcere. Talvez ele tenha feito isso até para proteger João, porque Herodias tinha tanto ódio de João que queria matá-lo. Herodes disse: eu vou botar ele preso aqui, pelo menos ele fica seguro, eu não vou deixar ninguém tocar nele. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão, não te é lícito. Hoje em dia, quando a gente fala sobre relacionamentos interpessoais na igreja, eu particularmente quase sou apedrejado. Teve uma senhora que veio na igreja que queria que eu fizesse o seu terceiro casamento com uma pessoa que nem era crente e que supostamente ia se batizar para casar com ela. Eu disse: minha senhora, só está de brincadeira comigo, né? Me respeite. Tem gente que vem para a igreja namorar. Vocês já frequentaram alguma igreja, dessas igrejas que tem culto de jovens? É assustador a imoralidade. Principalmente nesse período, que tem os chamados retiros. É um namorando com o outro, de mãozinha dada, de beijinho, e o pastor vendo tudo. Ah, meu filho, comigo o negócio é mais embaixo, o negócio é diferente. Você quer fazer safadeza, você vai fazer lá fora. Aqui na igreja não. Então João Batista era assim. É o alto custo de você falar a verdade. De você dizer para as pessoas: na igreja nós não pregamos uma moralidade destituída de espiritualidade, mas toda espiritualidade traz consigo valores morais que são inerentes a ela.
Ou seja, se eu e você somos pessoas espirituais, nós possuímos valores morais que regem a nossa vida. Amém. Que regem as nossas escolhas. Então um cristão, por exemplo, ele não vai roubar. Um cristão não vai roubar, não é porque a Constituição ou o Código Penal diz que roubar é pecado, ainda que o cristão também obedeça às leis do homem, mas ele obedece primariamente à palavra de Deus, reconhecendo que os ladrões não herdarão o reino dos céus. E isso para um cristão é muito mais importante do que o Código Penal, que pode mudar a qualquer momento. Hoje você roubar é pecado, daqui a pouco não é mais, é crime, daqui a pouco não é mais. Como por exemplo, no nosso país, alguns anos atrás, o casamento era feito entre homem e mulher. Hoje não. Hoje já reconhecidamente pessoas do mesmo gênero podem se casar normalmente. E ter os mesmos direitos legais. E tem gente fazendo isso dentro da igreja. Pastores e pastoras, que não existe pastoras, né? Uma igreja que tem uma pastora é uma igreja sem pastor. Porque aquela pessoa que está lá na frente não é pastor, é pastora que não existe. Então, cuidado, irmãos, porque nós corremos o mesmo risco de sermos sentenciados naquilo que foi escrito em 1 Coríntios capítulo 5 pelo apóstolo Paulo, em relação a um jovem que se relacionava intimamente com a mulher de seu pai. E tem muita gente que diz, né? Não, mas o pai tinha morrido. Você sabe? A Bíblia diz isso? A sua diz? A minha não diz. Se advoga essa tese, mas ninguém sabe se o pai estava vivo ou morto. Eu sei que o fato estarreceu Paulo a ponto de ele dizer, nem os ímpios fazem isso. E vocês estão deixando isso acontecer dentro da igreja. Não tem nenhum homem não aí para dizer que isso está errado. Não tem nenhum João Batista aí para dizer que isso está errado. Então Paulo de longe sentencia. Ele diz, eu como Senhor Jesus sentencio tal homem a ser entregue a Satanás. Já pensou isso, irmão? Para que o seu corpo sofra e a sua alma, quem sabe, né, seja salva naquele dia. A igreja evangélica nunca foi tão destituída de valores morais como atualmente. Pode-se tudo. Porque a grande preocupação da maioria das igrejas é números. Então, se uma porta estreita, e ela é estreita justamente porque você não pode entrar de qualquer jeito, faz com que igrejas não se encham rapidamente, então a gente vai alargar a porta. Mas aí se você alargar a porta, não é mais igreja. É uma sinagoga de Satanás, levando as pessoas para o inferno. Jesus disse que a porta larga, qual é o destino? Salvação ou perdição? Perdição. Então, é importante que você e eu preguemos o Evangelho. Mas é importante também que eu e você tenhamos em mente quais são os nossos valores. Quais os valores que regem a nossa vida, o nosso comportamento, e que a gente possa deixar isso bem claro. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Perceba, João Batista não diz, olha Herodes, largue Herodias e venha ser crente. Ele falou isso? Não. Ele simplesmente disse, olha, você está fazendo errado. Por quê, irmãos? Porque Herodes, ele estava numa posição de destaque.
como hoje em dia, quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens, adultos, né, 17, 18, 19 anos, são influenciados pelos ícones modernos, cantores e cantoras famosas, apresentadores, atores, atrizes. Hoje em dia, né, tem essa profissão diabólica chamada youtuber. O que é um youtuber? É uma pessoa que não tem mais o que fazer e fica falando um monte de bobagem na internet. E tem gente mais boba ainda que assiste e curte. Essa é a definição dessa profissão. Então, as pessoas curtem isso e querem isso. São os representantes da sociedade hoje em dia. Então, se uma pessoa faz isso, todo mundo tem isso como normal. Não, isso não é normal. Isso é algo contrário à vontade do Criador. Mesmo as pessoas que vivem em piedade, elas também foram pessoas criadas por Deus, que terão que prestar contas a Deus das suas más ações. E o cristão, ele é a luz do mundo. Quando ele tem a oportunidade de falar, ele deve falar a verdade sem covardia. Ainda que muitas pessoas possam se ofender com isso. Por isso que eu disse a vocês, título da nossa mensagem de hoje, o alto custo de se falar a verdade em um mundo de mentiras. O mundo da gente é um mundo mentiroso, onde os ímpios morrem e as pessoas dizem que eles foram para o céu. Agora, você já viu algum enterro de pobre dizendo ele está no céu? Enterro de pobre sai no noticiário? Não, meu filho, é só número. Por exemplo, eu acho que foram mais de 600 mil mortos por Covid, né? Foi isso mesmo? Quantos o Brasil chorou? Poucos famosos que morreram. Esse último acidente que teve de avião aí, que morreu aquela cantora famosa, ela estava sozinha no avião? Não. Você sabe o nome do piloto? Do copiloto, você sabe? Eles morreram também. Mas não importa, porque quem importa é ela, né? Esse é o mundo que a gente vive. Onde parece que tem gente que vale mais do que outros. Para Deus não é assim não. Então, aquele que mais é dado, mais é cobrado. Essa é a verdade das Escrituras. Por isso, João falava. E por que João falava assim? Porque o próprio Herodes ia até João conversar com ele. Então essa oportunidade foi dada. João não fez disso sua bandeira. Por que eu estou falando isso? Porque tem cristãos que vivem perdendo o seu tempo achando que a nossa missão é pregar contra o homossexualismo, é pregar contra o casamento homossexual, é pregar contra o aborto. Não, eu não fui chamado a pregar contra essas coisas. Mas, em alguns momentos, enquanto eu estiver pregando o Evangelho, eu vou apontar que essas coisas são erradas, porque são contrárias à vontade de Deus. Mas essas coisas não são a minha bandeira. A minha bandeira é Cristo e a minha mensagem é o seu santo Evangelho. A exortação de João, ela não veio como prioridade. A exortação em relação a esse pecado de Herodes não veio como prioridade da mensagem de João, não. Mas como alguém que tinha intimidade com Herodes, porque Herodes gostava de ouvir João pregar. Então é como uma pessoa que está vindo aqui para a igreja e diz: ô pastor, eu gosto muito de ouvir as suas pregações, eu acho muito legal, se eu puder vou ouvir todo domingo. E aí eu tenho intimidade com essa pessoa e vejo que essa pessoa está vivendo em pecado e digo: meu irmão, você está gostando de ouvir a pregação, né? Estou, mas você não está entendendo nada, porque o que você está vivendo está errado. Então, foi assim que João exortou Herodes. Não é o levantar uma bandeira, escolhendo um pecado como o pecado principal. Se tem um pecado principal, é a incredulidade. É o fato das pessoas não crerem em Cristo.
Mas a igreja evangélica hoje em dia tem algumas escolhido determinadas bandeiras, e isso também é errado. Então, o versículo 19, continuando a exposição, Herodias o odiava. Herodias tinha o que para João? Ódio. Percebe, irmãos, você pode não ter percebido ainda. Às vezes tem gente que diz, né? Mas eu não sinto nada por tal pessoa. Eu nem gosto, nem desgosto. Mentira. No coração humano só tem espaço para dois tipos de sentimento: ou amor ou ódio. Ou você está amando alguém, ou você odeia. Por isso que o cristão ele tem que amar a todos, até o seu inimigo, até aquele que te odeia. Não que ensina a palavra de Deus, ou eu estou errado? Aqueles que nos odeiam, a gente odeia de volta? Não. Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Por que não podia? Por que Herodias não podia? Porque Herodes protegia. Mas esse que protegia foi o mesmo que mandou decapitar. Por isso, cuidado quando você confia em homem. Maldito o homem que confia no homem. Não, estou tranquilo, porque o governador já me garantiu. Está tudo tranquilo aqui comigo, eu estou seguro. Aí daqui a pouco chega um soldado e diz, eu estou com a ordem aqui para te decapitar. Não, eu vou falar lá com Herodes, ele diz que eu estou seguro, pois a assinatura aqui é dele. Olha o perigo de você confiar no homem. A pessoa que diz que ama você é a mesma pessoa que te esfaqueia pelas costas. Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João. Herodes temia João. É isso que nós devemos pregar e viver de tal forma que ainda que a pessoa nos odeie, a pessoa nos respeite. A ideia de temor aqui não é ideia de medo, é ideia de respeito. Ele sabia que João era um servo de Deus. Ele o respeitava por causa disso. Então o cristão, ele vive uma vida irrepreensível de tal maneira que, ainda que os outros nos odeiem, discordem daquilo que falamos, elas reconhecem a fé com que falamos. Já disse para vocês inúmeras vezes do exemplo de George. Quando vem o sol, rapidamente eles murcham e morrem. Jesus, então, explicando a parábola, ele diz: são aqueles que ouvem a palavra do reino com alegria, mas quando vêm as provações por conta da palavra, eles retrocedem. Entrou já? Deixa eu pegar você. Pronto. Então, Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Olha que coisa. Tem gente que escuta o evangelho verdadeiro, palavra de Deus, e diz, não, é isso mesmo. Não, é por aí, o caminho é esse. Está vivendo. Como é que Herodes vivia? Era de acordo com os ensinos? Mas ele gostava de ouvir. Porque uma coisa, irmãos, uma coisa é falar, outra coisa é viver. Por exemplo, eu digo para vocês aqui hoje, amem os seus inimigos. É até bonito falar isso, né? Você bota isso no Facebook, no Instagram. Se você fizer uma arte bonitinha, né? Aqui nós temos uma designer graphic, né? Heleninha. Faz uma arte bonitinha, um rosinha com um coração, assim, ame os seus inimigos, bota o versículo de referência embaixo, um monte de gente curte. E aí uma pessoa arruma uma pedra na janela da sua casa e quebra o vidro. E aí você pega a pedra e está lá escrito, eu te odeio. Você ama aquela pessoa. Mas você acabou de postar, ame os seus inimigos. E agora? Não, mas aí não. Aí provocou. Aí é juízo.
aqui ora diariamente pelos nossos governantes? Mas não é para morrer não, viu? Não é para matar não. Quem aqui ora pelos nossos digníssimos representantes de Brasília e suas excelentes escolhas em relação ao futuro da nossa nação? Quem aqui nunca falou mal de um político? Nunca falou? Levante sua mão. Cuidado, que Deus está vendo. Porque a gente é assim, irmão. Na hora que a gente lê na Bíblia, a gente até se emociona. Né? Coração enganoso. Tem versículos bíblicos assim que a gente se emociona, mas na hora de viver, meu filho. Por isso, cuidado para você não ser um seguidor de Herodes. A probabilidade é grande. Oh Deus. Versículo 21. E chegando um dia favorável. Olha que coisa interessante. Você sabia? Muitos jovens que crescem na igreja, na minha época, né, tinha vestibular, agora tem um negócio chamado Enem. E aí você ora, eu quero tanto ter uma boa nota no Enem, que eu quero entrar numa faculdade boa para poder, né, ter condição. Tem muita gente que quer uma faculdade, às vezes, pública, porque a faculdade é cara. E aí tá orando, aí entrou na faculdade, vai comemorar onde? No bar com os amigos. Mas, gente, mas não pediu, não foi a Deus para passar no Enem? Agora que passou, vai comemorar com o mundo? Que confusão é essa, endemoniado? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui o dia favorável era o aniversário de Herodes. Irmãos, no seu aniversário, como é que você tem o hábito de celebrar? Agradecendo a Deus ou tentando agradar as pessoas que são convidadas? Não, é porque, sabe, o pessoal que vai vir aí gosta de tomar um uísque, então o quê? Mas é que o pessoal gosta de umas músicas assim, música o quê? Cuidado, irmãos. Nós muitas vezes não aproveitamos as oportunidades que o Senhor nos concede para demonstrar a nossa fé. Então a gente tem que aproveitar cada oportunidade, principalmente num dia que é favorável. Um dia favorável, um dia de alegria, vamos nos alegrar. Mas a gente apresenta para as pessoas que ainda não conhecem uma alegria santa. E você consegue se alegrar sem fazer uso de bebida alcoólica? Consigo. E você consegue falar sem usar palavrão? Consigo. Glória a Deus. Você não consegue não? Não, eu não consigo. Cada 10 palavras, 9 é palavrão. 9 é nome feio. Quando isso vem da boca de criança, então, não é assustador ainda. Deplorável. Chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, seus convidados ilustres, os oficiais militares e os principais da Galileia. Quando você faz o aniversário, você convida quem? Olha, irmãos, eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas na igreja que elas tinham 2 aniversários. Um na igreja, onde normalmente tinha pão seco e gube. Alguém já ouviu falar de gube? É um guaraná. E tinha o aniversário que não se convidava nenhum irmão, muito menos o pastor, na casa ou em outro lugar mais chique. Tem gente na igreja que é assim, sabia? Não sei se na nossa tem, pode ser até que tenha, que a gente nem sabe. Mas tem gente que faz assim. Cuidado. Jesus está vendo.
Imagina naquele grande dia uma pessoa que tem esse hábito. Vem cá, como foi que você tratou os meus pequeninos? Tem gente que valoriza mais os ímpios poderosos do que os humildes irmãos em Cristo. Triste realidade. E chegando o dia favorável que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares, aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando, olha o perigo da dança. Teve uma vez uma senhora que entrou na igreja e disse: pastor, aqui na sua igreja, eu digo: minha senhora, a igreja não é minha. Não, mas aqui na congregação de vocês não tem ministério de dança, não? Eu digo: aí você tem que conversar com o irmão Paulo. Não, minha senhora, aqui a gente não tem ministério de dança, não. Aqui não tem. Agora, se enquanto estiver tendo louvor, a senhora com ordem e decência quiser se mover por um lado e para o outro, a senhora seja livre. Desde que seja com ordem e decência. Não, pastor, não estou falando disso não. Eu estou falando daquelas apresentações que normalmente são os jovens, né, que fazem, que fica assim, né? Não tem isso não aqui, porque a dança liberta. Aí pega um texto de Davi entrando em Jerusalém com a Arca da Aliança, dançando. Está vendo aqui? Estou vendo não, estou vendo a Arca da Aliança entrando, Davi se alegrando, é isso que eu estou vendo. Estou vendo ministério de dança aqui não, minha senhora. Ah não, então é porque você não tem um espírito. Eu digo: esse espírito eu não quero mesmo não. E aí eu disse para ela, eu digo: o único ministério de dança que eu vi na igreja foi da parte do cão. Aí ela se assustou mais ainda, foi Herodias dançando para seduzir Herodes. Aí ela ficou perplexa, fugiu e nunca mais voltou para a igreja. Porque ela queria dançar e queria fazer isso dentro da igreja. Então aqui, ó, cuidado. Entrou a filha dela, de Herodias, e Flávio José não diz o nome dela, essa menina. O nome dessa menina era Salomé. E dançando agradou Herodes. Você já percebeu, irmãos, que grande parte dos movimentos rítmicos que a gente chama de dança são sedutores? O intuito normalmente é seduzir um ao outro. Você já notou isso? Uma parte das danças, não todas elas, tem esse intuito de sedução. Muito perigoso isso. Essas pessoas que não veem nada de mal nisso, cuidado. Agradou a Herodes. Agradou a Herodes. Como você acha que essa menina dançou para agradar um homem imoral como Herodes? Como você acha que ela dançou? Deplorável. Esse tipo de ambiente que tem sido um ambiente muito próximo da nossa realidade. Agradou a Herodes e os seus convidados. Convivas e convidados são sinônimos. Então disse o rei à jovem: irmãos, olha o perigo da embriaguez. Foi o que eu disse a você: quando a pessoa bebe, quando a pessoa fica embriagada, a pessoa perde a noção. Você já viu alguma pessoa bêbada pobre? Já viu? Alguma pessoa embriagada se queixando do alto preço da gasolina? Do alto preço da bebida alcoólica? Normalmente rico é tudo forte, bêbado é tudo forte e rico e poderoso. Com Herodes não foi diferente. Versículo 23: e jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do reino, do meu reino. Herodes não podia dar, não era dele. Olha que coisa. Herodes está administrando aquilo para o Império Romano. Quem era dono de tudo aquilo ali era o Império Romano. Esse mesmo Herodes, ele tem um futuro desastroso, porque ele vai realmente, né, tentar ser rei, e aí isso chega lá aos ouvidos do imperador, e o imperador então tira ele, destrona ele.
Tira ele de tetrarca e bota da tetrarquia e bota outro. Então ele se achava que tinha. Tem gente que acha que tem isso, que tem aquilo. Imagina. Então disse o rei à jovem: se me pedes o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Isso é o quê? É o que a embriaguez faz com a pessoa. Por isso que a Bíblia nos alerta: não vos embriagueis com o vinho que produz dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aqui é importante a gente frisar que não é somente a embriaguez em virtude do consumo de bebidas alcoólicas ou consumo de drogas, mas é qualquer tipo de paixão que tire o nosso senso de realidade, a nossa capacidade de fazer as escolhas de maneira correta. Por isso nós não devemos. Uma pessoa que é apaixonada por um time de futebol, ele é um maluco. Você já viu uma pessoa comemorando um time de futebol que ganhou? Pula, grita. Tem gente que briga, mata o outro por causa de paixão por time de futebol. Irmão, que insanidade! Matar uma pessoa porque ela torce para um time de futebol diferente do seu. Assim, que tipo de loucura é essa que toma as pessoas? E você vê pastores influenciando outros a ter esse mesmo tipo de paixão por time de futebol. Quando eu falei uma vez sobre um pastor que tem esse hábito, meu irmão, me arrumaram um monte de pedra. Eu disse: se vocês quiserem seguir, pode seguir esse exemplo, mas está errado. E até hoje tem gente que ainda segue. Versículo 24. Saindo ela, perguntou à sua mãe. Olha a influência de uma mãe para com as suas filhas. Irmãos, alguém já leu o versículo bíblico? Está no livro de Provérbios. A esposa sábia faz o quê? Edifica a sua casa. E a esposa tola a destrói. Como? Com suas próprias mãos. Tem algum versículo que fale a mesma coisa para o homem? Não. Quando a gente fala que Deus criou todas as coisas e as organizou decentemente, isso inclui o lar. O homem é o sacerdote do lar, mas a esposa é a administradora da casa. A influência que uma mãe tem. E agora eu vou falar mais seriamente às senhoras e senhoritas da igreja que têm ou terão filhas espirituais. Que é uma coisa muito linda. Filhos espirituais. Pessoas que nós somos ligados pelo amor em Cristo a ter essas pessoas como nossos filhos e filhas na fé. Como Paulo tinha por Timóteo e deixou isso tão explícito na Bíblia. Pedro tinha por Marcos esse sentimento. João tinha por vários cristãos que ele chamava de meus filhinhos amados. Então, qual é o tipo de exemplo que a gente tem deixado para a próxima geração? O referencial dessa jovem Herodias, quem era? Perdão, dessa jovem Salomé, quem era? A sua mãe moral, Herodias. Olha o perigo do mau exemplo. O perigo da gente ensinar e viver coisas erradas. Às vezes a gente até ensina o que é correto, mas a gente vive o que é errado. E a gente não percebe que as crianças ao redor estão vendo. E aqui a gente vê a influência. Quando Herodias, então, influencia a sua filha.
Versículo 25, no mesmo instante, voltando apressadamente, no versículo 24, saindo ela, perguntou à sua mãe, o que pedirei? Olha a influência. Ela não foi perguntar a qualquer pessoa, ela foi perguntar à sua mãe. Porque ela tinha sua mãe como uma mulher bem-sucedida. Largou seu pai para casar com um homem mais rico. Para fazer dela uma princesa. Olha o exemplo. No mesmo instante. Que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. Um aniversário que termina com assassinato. Muitas festividades humanas terminam em morte. Basta a gente ligar os noticiários que a gente vai ver. Essas festas, né? Que acontecem, normalmente elas terminam em tragédia. Muitas delas. Aqui não foi diferente. A cabeça de João Batista. Eu quero a cabeça. Eu não quero só que você mate ele. Eu quero que você mate e traga a cabeça para mim. Você percebeu o grau de perversidade? É como, eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse tipo de informação, como as quadrilhas do tráfico, elas, para demonstrar poder e medo, elas matam as pessoas assim, de maneira perversa, para que a outra quadrilha fique com... para que a outra parte fique com medo. Então, tinha uma quadrilha, tinha uma facção que assassinava as pessoas, arrancava a cabeça, tinha outro que se arrancava o coração. É um querendo ser mais perverso que o outro. O homem é assim. A maldade vai se multiplicar. Então, ela não quer simplesmente a morte do servo de Deus. Ela quer uma morte que ela possa sentir prazer. O ímpio tem prazer na morte do crente, principalmente se for a morte espiritual. Vou imaginar que você passou alguns anos na igreja, verdadeira igreja, e de repente você apostatou, e aquele ímpio agora vê você na rua, entregue ao pecado. Imagine o prazer dele em apontar para você. Viu o que eu disse? Eu disse. Tem muita gente que está esperando a sua queda. Tem muita gente que já celebrou a sua falta de fé. Então aqui a gente percebe que o mundo é isso aqui. O livro do Apocalipse, o irmão José nos ensinou recentemente da queda da Babilônia. Vamos abrir lá. Apocalipse, capítulo 18. O julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, e com quem se prostituíram os reis da terra. Ó Herodes aqui entre eles. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Púrpura e escarlata, irmãos, eram coisas caríssimas no primeiro século. Eram sinônimos de riqueza, de opulência. Adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas. Tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Olha o que o mundo celebra. Na sua fronte achava-se escrito um nome,
um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então eu vi uma mulher embriagada com o sangue de quem? Ela estava embriagada com bebida. Que bebida era? Sangue dos santos. O sistema mundano, ele se embriaga com isso. É a fonte de alegria deles. O sangue dos santos. E com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, me admirei, com grande espanto. João ficou assustado. Meu Deus do céu, como é que uma pessoa se embriaga com isso? É o mundo, irmãos, que a gente vive. Por que você acha que a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem nada do que nele existe? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por isso aqui. O anjo, porém, me disse: não te admires. Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher, a besta que viste, era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. E aí, irmãos? Seu nome está escrito no livro da vida? É isso que importa. Os discípulos de Jesus, que foram enviados de 2 em 2, fizeram muitos sinais e voltaram alegres por isso. Jesus disse: não fiquem alegres por isso, mas fiquem alegres pelo nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Existia um dentre eles que o nome não estava escrito: Judas Iscariotes. Desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. A besta que era e não é, e também é ele, o 8º rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. É isso que os governantes fazem. Eles oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Todos eles. Aqueles que se dizem mais religiosos e outros menos, mas todos eles trabalham para a besta. Não se iludam. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. O lado de Cristo pode parecer o mais fraco, mas sempre será o lado vencedor. Glória a Deus. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém? Amém. Tem algum eleito e fiel aqui? Há um alto custo em seguir a verdade, irmãos, mas há um custo mais alto em não segui-la. Eu quero caminhar agora para a conclusão, já, o horário já tarda. Marcos capítulo 6, vamos concluir aqui. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, versículo 25 de Marcos 6. Olhe como os ímpios, eles são extremamente diligentes em fazer o mal. Eu vou dar um exemplo para ficar visível. Eu estou falando essas coisas, irmãos, porque eu creio que todos vocês têm acesso a esse tipo de acontecimento. O jogo ontem era 5 horas da tarde. Sabe que horas as pessoas começaram a ir para os locais onde o jogo ia ser transmitido? 12:00, 1h. Mas o jogo só era 5 horas. Ah, mas eu não quero perder nada. Eu quero pegar um lugar bom. Os lugares que botaram telão, né, para transmitir, os bares. As pessoas iam cedo. A igreja, o culto é 9:30. Você vai chegar a que horas? 9h40, 9h50, 10h30.
O pastor fala muito mesmo. Como os ímpios são diligentes, né? Pessoas ontem deixaram grandes quantias de dinheiro nesses bares. E a gente às vezes vem para a igreja e não tem nenhum cuidado. Em relação a ajudar na obra de Deus. Olhe como ímpio. Olhe como Marcos coloca no mesmo instante. Ele nem pensou, irmãos. Ele nem disse, será que eu faço isso? Mas ele é um homem justo, ele é um homem reto. Ele nem virou para Herodias, Salomé, pede outra coisa. Pede outra coisa que eu dou. Ele nem negociou no mesmo instante. Um ímpio é assim, irmãos. A gente vê os ímpios, eles são tão diligentes e eles parecem ter tanta certeza de que o erro deles está certo. E a gente que tem a verdade, às vezes fica cheio de dúvida. Porque não manuseia bem a palavra de Deus. Os servos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os servos da luz. Isso é uma triste constatação. Isso é um alerta para a gente não fazer. No mesmo instante, versículo 25, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando, percebeu? Rapidamente, logo, no mesmo instante, tudo aqui é o quê? Impiedade. Os ímpios são o quê? Ágeis. Mas tudo que a gente vai fazer para Deus é devagar, quase parando. Será, varão? E enviando logo o executor. Se é para matar, vamos matar logo. Se é para levar a mensagem de vida, aí a gente demora mais um pouco. Como assim? Não devia ser o contrário? Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João Batista. E foi e decapitou no cárcere. João já estava preso, irmãos. Já estava com a sua liberdade cerceada. Mas a perversidade do ímpio é assustadora. Eu não digo que a perversidade do ímpio é ilimitada, porque até essa perversidade é limitada pela soberania de Deus. Porque senão o mundo já teria sido destruído 10 vezes. E foi e decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato. Olha, trouxe num prato. Olha que perversidade, irmãos. Você bota a cabeça de um ser humano num prato. Isso é normal. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem. E esta, por sua vez, a sua mãe. Como é que tem uma jovem que sente prazer nisso aqui? Que loucura. Cena dantesca. Assustadora. Versículo 29, concluindo, os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram e levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. Eu concluo a nossa exposição de hoje, trazendo esse alerta. Nós vivemos em um mundo que odeia os santos, e a gente não deve se iludir em relação a isso. Existem pessoas até que parecem gostar do que a gente fala. Mas se elas não vivem, mais cedo ou mais tarde, elas vão nos odiar e nos matar. Tenha certeza disso. Estou falando matar
fisicamente, porque nem sempre isso vai acontecer pela providência de Deus, mas matar às vezes no seu íntimo, cortar relacionamento com você. Pessoas que às vezes te tratavam tão bem, de repente deixam de falar com você do dia para a noite. Isso aqui comigo, isso aconteceu aqui na igreja várias vezes. Pessoas que a gente tinha um relacionamento tão tranquilo, tão bem. A pessoa começa a te odiar do dia para a noite, sem motivo algum. Por que será? Porque a verdade incomoda. Principalmente se você está numa igreja bíblica e se você tem um pastor bíblico, ele vai falar coisas que você vai ter raiva de ouvir. E você só vai aceitar e crer se você for crente. Porque se você não for, você vai se levantar contra. Essa é uma verdade. Porque uma coisa, irmãos, é a gente ler a Bíblia. Isso é maravilhoso. Mas outra coisa é um servo de Deus pregar a palavra de Deus para nós. Isso é outra coisa. Quando ele traz pela iluminação divina, a instrução da palavra. Por isso que poucas vezes você vai ver pessoas lendo a Bíblia e ficando com raiva da Bíblia. Mas você vai ver muitas vezes pessoas ouvindo pregações bíblicas e ficando com raiva do pregador. Isso não é atual não, isso é antigo. Tão antigo quanto João Batista, quanto Jeremias. Glória a Deus. Então o pessoal tinha raiva do Pentateuco? Não. Mas quando Jeremias entregava a mensagem, o pessoal ficava querendo matar ele. Então a gente tem que entender, irmãos, que só existem dois lados e a gente tem que deixar de maneira bem clara qual é o nosso. Qual é o seu lado? Você está do lado de Deus ou você está contra Deus? Porque se você não se posicionar, você já vai estar posicionado pelo diabo. O cristão, irmãos, ele deve estar firme e alicerçado, porque muitas serão as tempestades que vão soprar e tentar tirar ele do lugar. Agora, uma pessoa que não está firme e alicerçado, ele nunca vai estar no lugar correto. Porque ele muda de lugar para lugar, de crença em crença, de acordo com o vento. E a gente não pode ser assim. É preciso que tenhamos uma fé real. A gente vai cear, os irmãos que forem ministrar os elementos da ceia podem fazê-lo. Você vai cear, irmãos, e a ceia é algo que deve ser praticado na Igreja de Cristo com muito temor e reverência. Porque é um memorial do sacrifício perfeito e substitutivo de Cristo. E hoje eu gostaria de fazer uma leitura rápida, enquanto os elementos são distribuídos. Obrigado, meu irmão. A leitura eu vou fazer, os irmãos que estão se preparando para a ceia, não precisam abrir, mas o texto que eu vou ler está na carta aos Hebreus. É um texto de alerta. E esse alerta deve ser dado em todo momento, mas principalmente em relação ao momento da ceia. Como nós devemos ter cuidado ao nos aproximar de Deus, principalmente na ceia, quando celebramos o sacrifício de Cristo que nos salvou da condenação do pecado. Então em Hebreus 10, 26 diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, as pessoas que ceiam indignamente, sem refletir em relação às suas ações. Irmãos, se você fez alguma coisa, se durante a administração alguma coisa, a sua consciência foi alertada, tem a oportunidade de se arrepender, de confessar
e de ceiar dignamente, de ceiar com o coração puro. Versículo 26 de Hebreus diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Não foi o que a gente fez aqui durante a manhã? Já não resta sacrifício pelos pecados. A gente está ceando aqui, acreditando que o sacrifício de Cristo nos alcançou e purificou. E se a gente vive em pecado, mesmo depois de participarmos desse ato tão solene que é a ceia, imagine, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, olha que coisa, certa expectação horrível de juízo. Porque Paulo faz o alerta: cuidado quando você for ceiar. Examine-se o homem a si mesmo, por causa disso aqui. Expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, pisou aos pés o Filho de Deus. A ideia é, quando você ceia indignamente, você está literalmente pisando em Cristo, escarnecendo dele. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Esse cálice que você está na mão, ele simboliza o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Olha que coisa. Por isso eu digo para vocês, irmãos, não permita que o seu pecado te afaste da ceia, mas que o fato de sermos relembrados sistematicamente pela ceia, do sacrifício perfeito de Cristo, nos afaste de todo tipo de pecado. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. Não se engane com Deus. Deus não está de brincadeira. Eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É isso, irmãos. Um homem, José falou aqui na terça-feira, obrigado, meu irmão. 38 anos sofria à beira de um tanque. Quando ele foi curado e se encontrou com Jesus, Jesus o alertou e disse: vai, não peques mais, para que não lhe suceda algo ainda pior. Jesus disse: não tema aquele que mata o corpo e depois disso não pode fazer mais nada. Tema aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de lançá-lo no inferno. Então a ceia é esse presente que temos. Enquanto que Herodes se alegrou, e nessa alegria veio a morte de João Batista, a gente tem uma oportunidade, tem uma alegria santa, quando celebramos a ceia do Senhor de maneira correta. É uma celebração do amor de Cristo para conosco, e o amor que nós devemos ter uns para com os outros, principalmente com os da família da fé, porque somos um só corpo em Cristo. Que o Senhor nos ajude na compreensão plena dessas verdades. Tomamos e bebamos para a glória de Cristo. Graças te damos, ó Pai, por tudo que tão ricamente o Senhor tem nos agraciado. Perdoa a nossa murmuração, a nossa ingratidão, e muitos momentos, Senhor,
que deveríamos estar agradecendo, estamos murmurando. Ó Deus, não nos deixa viver como os 9 leprosos foram curados e não voltaram para agradecer. Mas que tenhamos como aquele que voltou o coração eternamente grato para com o Senhor que nos salvou. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos por fé e não por vista. Nos concede que nessa semana que se inicia, possamos dar um testemunho fiel do nosso chamado em Cristo. Proteja a nossa congregação, Senhor, dos constantes ataques. E nos ajuda a exercermos com fidelidade o ministério que nos foi atribuído pelo Senhor. Ó Deus, se nós devemos plantar a tua semente em outros locais, que o Senhor nos direcione. E nós não venhamos a fazer nada, absolutamente nada, principalmente na igreja, baseados em uma sabedoria e vontade humana, mas que estejamos sempre, em tudo, divinamente inspirados. Livra-nos, Senhor, do nosso achismo. Livra-nos da necessidade de estarmos confiantes em nossos próprios pensamentos, que na sua grande maioria são falhos e limitados. Nos ajuda a confiar mais em Ti, Senhor, e nas Tuas benditas promessas que nunca falharam e jamais falharão. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Nos despede em paz. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós dizemos amém. Uma salva de palmas. E diga ao seu irmão: viva a verdade e fuja da mentira.